Você se considera uma pessoa poderosa? Você se considera uma pessoa capaz de influenciar as outras pessoas? Você já imaginou o que faz uma pessoa influenciar as outras a tomar uma ou outra atitude? O que torna uma pessoa capaz de influenciar tão fortemente as outras que elas fazem o que elas mandam ou reagem instintivamente àquelas posturas, atitudes e comportamentos que aquela outra pessoa faz? No vídeo de hoje nós vamos explicar mais sobre o poder, como que se estabelece o poder nas relações entre as pessoas, como que o poder se estabelece, como que o poder influencia a dinâmica das relações. Aqui é o Jordan e esse é o canal Eterna na Busca. A definição de poder, ela divide os estudiosos. Um grupo de estudiosos define o poder como a habilidade de uma pessoa influenciar outras de modo que elas façam coisas que elas normalmente não fariam. Nesse caso, poder significa exercer controle sobre outras pessoas. Esse tipo de poder ele é chamado de poder social. Já outro grupo de pesquisadores descreve o poder como a habilidade de fazer e obter o que se quer sem estar sendo influenciado por outros. Nesse caso, o poder ele é a habilidade de ignorar a influência dos outros para poder controlar os próprios resultados e ser pessoalmente independente. Esse tipo de poder ele é chamado de poder pessoal. Galinsky, Grufeld e Mag esclarecem que poder pessoal ele também pode ser definido como a capacidade de não ser influenciado pelos outros. Os autores argumentam que o poder, né, diminui a dependência das normas, logo tem seu fomento, né, o estímulo ao otimismo e resultando na ação. Também acaba se desenvolvendo uma alta confiança nos seus próprios pensamentos. Ocorre também um aumento da capacidade de pensar abstratamente e também uma redução da acurácia, né, da habilidade e eficiência de estimar o interesse das outras pessoas. O poderoso, né, quem detém esse poder pessoal, ele acaba sendo menos dependente dos outros para adquirir e manter importantes recursos sociais e sente pouco as ameaças ambientais. E sobre recursos sociais, a gente tem uma série de vídeos aqui que vai aparecer a playlist aqui em cima para vocês lá conferir, na qual a gente aborda alguns desses recursos, como a questão da ansiedade social, do medo, da fofoca, que vocês podem entender melhor sobre essa questão dos recursos e como nós acabamos explorando isso nas dinâmicas das nossas relações sociais. O sujeito com um poder pessoal, ele não é confrontado pelas interferências sociais e nem por ameaças. Desse modo, ele tem um aumento potencial em como ele vai agir, né? Como é que ele vai, nas oportunidades de ação que vai surgindo na sua vida. Esse poder pessoal, ele vai ativar comportamentos ativos, né? Enquanto que essa ausência de poder, ela ativa os comportamentos inibitórios, passivos, né? Que impedem que a pessoa haja, né? Então, o poder pessoal e a ação, elas estão intimamente e positivamente relacionadas. Para Mourali e Pons, o poder pessoal ele vai aumentar a habilidade de processar as informações de modo seletivo e também a habilidade de comportar-se de maneira mais focada, priorizando as escolhas. Esse aumento ele leva os indivíduos a valorizarem os seus próprios pensamentos e também as suas metas. Vale lembrar que enquanto eu estou descrevendo aqui, vão pensando naquelas pessoas, sejam das suas famílias, de governantes ou outras pessoas que se encaixam aqui nessa descrição, que ajuda vocês a entenderem melhor esses exemplos. Esses sujeitos poderosos, eles são menos afetados por informações situacionais, porque o poder aumenta a sensibilidade para os estados internos. Logo, esse poder aumenta a confiança nos próprios pensamentos e também nas próprias perspectivas. A gente tem exemplo, né, dos governantes que fecham-se no seu próprio mundinho e não percebem a situação em que o país está vivendo e ignora todos os dados e relatos de todas as sociedades médicas, pesquisadores e diz que não existe. Isso é um exemplo, né, de como esse sujeito que detém poder fecha-se dentro do seu próprio mundo, né?
Pessoas sem poder pessoal, frequentemente, elas têm menos êxito do que as pessoas com poder. Essa ausência de poder, ela altera fundamentalmente as funções cognitivas e aumenta a vulnerabilidade de decréscimos no desenvolvimento de atividades, de tarefas, né, complexas, que vão envolver planejamento e execuções de ações de acordo com objetivos estabelecidos. Que isso pode levar, um exemplo, é o caso da procrastinação que a gente falou no nosso outro vídeo, né? Eu vou deixar aqui o link para esse vídeo linkado aqui nos cards para vocês poderem conferir. O sujeito sem poder, ele vai esperar pelas instruções antes de poder agir efetivamente. Ele está sempre tentando discernir os objetivos daquele indivíduo que detém o poder. Semelhante nos vídeos na qual a gente já comentou sobre o caso da ansiedade social, sobre o caso da fofoca, daquela questão da hierarquia, né? Um indivíduo que está numa posição mais vulnerável, ele presta muito mais atenção em como aquele que está numa situação dominante está agindo naquele contexto, né? Esses indivíduos sem poder, eles estão sempre preparados para mudar como eles estão agindo de acordo com o seu ambiente, de acordo com as situações na qual ele está vivendo. Por isso, essas pessoas focam-se muito mais nos detalhes. Cognitivamente, essas pessoas são menos flexíveis e elas acabam tendo mais falhas no discernimento de características e estímulos de metas relevantes ou irrelevantes que estão ocorrendo ao redor dela. Pesquisas demonstram que o poder pessoal ele está relacionado com um senso de autocontrole, com um senso de dominância também. A literatura aponta que existe uma relação entre controle e poder. Os estudos apontam que baixo nível de poder leva a uma percepção de perda de controle e um alto poder leva a uma experiência de controle. Já outra vertente de estudos aponta que o poder não está na capacidade do indivíduo de controlar os seus recursos, mas sim na habilidade de influenciar outras pessoas. E esse tipo de poder ele vai ser chamado de poder social. Galinsky, Greenfield e Mag, eles consideram o poder social a capacidade de influenciar e controlar os comportamentos dos outros. Nesse caso, o poder ele vai ser derivado de como é que esses indivíduos se relacionam. Desse modo, o poder ele é uma propriedade das relações sociais e não um atributo do próprio indivíduo. Ele reflete a influência relativa que o indivíduo exerce sobre os resultados do seu parceiro de interação, de acordo com o modo com que os recursos ou então as punições dessas relações acabam sendo distribuídas de um para o outro. O poder social é essa capacidade de produzir efeitos intencionais e, em particular, a habilidade de influenciar o comportamento de outra pessoa. Logo, esse indivíduo com poder social elevado, ele vai ter um controle sobre o resultado da ação das outras pessoas. E com isso, ele vai aumentar a sua própria sensação de liberdade para tomar decisões de acordo com as suas metas e motivações. Os pensamentos e ações de um indivíduo com alto poder social, eles são mais governados pelas suas próprias ideias e metas do que esse contexto externo, como nós já comentamos, né? O foco das suas ações ele está em obter recompensas pessoais, enquanto ignora as ameaças da situação em geral que está acontecendo ao seu redor. As mudanças de comportamento, de acordo com as mudanças de contexto social, estão a serviço das metas do próprio indivíduo. Nesse vídeo, a gente pôde entender melhor sobre as estruturas de poder e sobre como elas acabam influenciando as pessoas a agirem e como esse alto senso de percepção, se você é aquela pessoa que detém o poder ou se você é aquela pessoa que é influenciada, né? Que é a submissa, ou no caso é aquela que é governada. E aqui a gente tem que entender esse poder não somente como um poder político, um poder econômico, qualquer coisa assim. É o poder, como diz, social, pessoal. É claro que esse poder, em muitos casos, ele está associado com uma melhor situação financeira ou com uma situação maior de prestígio. Porém, nas relações pessoais com qualquer outra pessoa, existem essas tensões de poder, esses confrontos de um indivíduo com o outro. E entender melhor como é que é a estrutura básica disso pode nos ajudar a entender como é o nosso relacionamento com as outras pessoas, talvez entender se nós somos pessoas que estão
sendo as poderosas, não nos percebendo as nossas atitudes que podem estar sendo muito prejudiciais, ou se nós somos aquelas pessoas que são sempre as influenciadas, que nós não desenvolvemos esse senso de alto poder ainda, né? Se vocês gostaram desse vídeo, então, deixa um like aqui e também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema, se vocês têm temas, sugestões de outros vídeos para nós abordarmos aqui no canal. E dê uma olhada nos nossos outros vídeos também, que a gente tem vários outros temas aqui no canal. E vejo vocês no nosso próximo vídeo.